Não existe nada mais empolgante do que ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu conheço a Deus, eu conheço o meu Pai, eu sei das vontades dele para a minha vida. Eu quero te encorajar a vir nessa aventura comigo hoje. Nós vamos estar terminando a leitura do livro de Hebreus, vamos ler o livro de Hebreus todinho, lembrando, sabendo, aprendendo de tantas verdades que até aqui tem mudado a nossa vida. Vamos avançar um pouquinho, não é mais no livro de Hebreus, além de aprender um pouquinho, não é, com os ensinamentos e as sabedorias do livro de Salomão, lá no livro de Provérbios, que tem pegado pesado, né? Tem mandado a galera correr aí do adultério, correr da mulher prostituta. Se você não viu ainda, corre no nosso vídeo de ontem aqui na playlist e você vai ser grandemente edificado. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui, já deixa o seu like, ativa o sininho. Todo dia nós temos um vídeo novo para edificar a sua vida. Esse é o Bíblia em um Ano e eu sou o pastor Leandro Machado. Hebreus capítulo de número 13, bora lá comigo para terminar o livro, o último capítulo. Aê! Muito bom, estamos avançando. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 1, parabéns para você que está fiel até aqui, hein? Se você está fiel, né, já escreve aqui embaixo nos comentários, terminei Hebreus, né? Coloca aí uns foguinhos aí de artifício. Ó, Hebreus 13, 1 diz assim, seja constante o amor fraternal de vocês. Não negligencieis a hospitalidade, porque alguns praticando-a sem saber chegaram a acolher anjos. Lembrai-vos dos encerrados, como presos com eles, os que sofrem maus tratos, como eles, né? Lembrem daqueles como se fossem, não é, vocês mesmos, daqueles que estão sendo maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei, assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, daqueles que pregam a palavra de Deus e considerem atentando para o fim da sua vida. Imitai a fé que cada um deles teve. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com graça e não com alimentos. Pois nunca tivemos proveito aqueles que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo todo queimado fora do acampamento. Por isso foi que Jesus também, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Está falando do local onde ele foi crucificado, tá bom, gente? E ele diz, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir, a Nova Jerusalém. É isso que ele está contando, tá bom? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se alegra. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam para a vossa alma com quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, pois isto não aproveita para vocês. Verso 18, orai por nós, pois estamos persuadidos a termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos vós, guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. E você terminou Hebreus, né? Então Paulo dá essa saudação final, lembrando sobre a importância de fato, né, não nos esquecemos daquilo que Jesus fez, temos a expectativa de fato dessa nova Jerusalém, não esquecemos das pessoas, cuidarmos, praticarmos o bem, porque isso
faz parte da nossa vida dentro da nova aliança como verdadeiros cristãos nascidos de novo, tá bom? Parabéns aí! Mais um livro para conta. Vamos lá agora, Êxodo, capítulo de número 18. Vamos lá, Êxodo 18 e 19 nós vamos ler hoje. Nós estamos vendo Deus dando maná para o povo, Deus deu codorna para o povo, Deus, meu Deus, era um banquete, desse Deus é bom demais, né? Êxodo 18:1, ele vai dizer assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito com Moisés e a Israel, o seu povo, como o Senhor os trouxeram de Israel para o Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que esta lhe enviara, com seus 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira, e outro Eliezer, pois disse: o Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher, Moisés estava no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés ao seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó, aos egípcios, por meio de Israel, e por meio do seu amor, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o seu coração pelo bem que o Senhor fizera, livrando Israel dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios, da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo das mãos dos egípcios, quando agiam arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel, pois comeram pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Verso 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Aqui é aconselhar, tá bom, gente? É isso que ele estava fazendo. Verso 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés que tudo que fazia ao povo, ele disse: o que é isso que você está fazendo ao povo? Por que te assentas só com todo o povo de pé diante de ti desde manhã até o pôr do sol? Respondeu então Moisés, o seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés então lhe disse: não é bom isso que você está fazendo. Sem dúvida vai morrer, tanto tu como esse povo que está com você, pois é pesado demais esse fardo para você, e tu sozinhos não pode fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Representa o povo perante Deus e leva suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Gente, esse é o caminho da igreja. O pastor não precisa aconselhar todo mundo. O pastor pode ensinar pessoas, e as pessoas também vão ensinar. Tem gente que tem aquele negócio: eu só falo com o pastor, só falo com o pastor. Não, gente, existe unção sobre o pastor e sobre também as outras pessoas que aconselham, como a gente vai ver aqui nos próximos versículos. Ele diz assim no 21: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-os sobre eles de chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave vão trazer para você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão uma carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo esse povo tornará em paz o seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto lhe disseram. Escolheu, pois, Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça do seu povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. E esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgavam. Então se despediu Moisés do seu sogro, e esse foi para a sua terra. Aprenda a ouvir bons conselhos. Conselhos salvam a nossa vida, Aqui Êxodo 19 agora. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram até o deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor chamado, ali lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como levei sobre as águas e sobre asas de águia, assim para chegarem a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança,
Então sereis a minha propriedade peculiar e particular dentre todos os povos, para que toda a terra sejam suas, porque elas são minhas. Vos serei reino de sacerdote e nação santa. Lembra de 1 Pedro 2,9? Fala algo parecido com isso. Ele diz: são essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, falaremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça enquanto falar contigo, para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifique hoje e amanhã, durante 2 dias, lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia, o dia do Senhor, à vista de todo o povo, estarei e descerei sobre o Sinai. Marcarás em redor limites do povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite, todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverão. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido ao monte para falar com o povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Então disse ao povo: estar prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Quem ficar aí se abstém. Verso 16: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. E foi forte o cangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora de Israel, do arraial ao encontro de Deus, e se colocaram em pé diante do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele como fogo, e a sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Pesada essa cena, Sobrenatural. 19: e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, e Moisés falava, e Deus lhe respondia com trovão. Descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte, e Moisés foi até ele. E então o Senhor disse a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de se consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra. Replicou-lhe então o Senhor: vai e desce agora, depois subirás tu e Arão contigo, e os sacerdotes, porém o povo não passem da linha do limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Então desceu e Moisés foi até o povo e disse tudo o que ouvia. Gente, olha que coisa doida, Deus o tempo todo se revelando, falando, respondendo. Percebe um diálogo muito claro entre Deus e Moisés? Eu creio, querido, que se esse diálogo era possível naqueles dias, hoje é muito mais possível, porque nós estamos na nova aliança, o Espírito Santo está em nós. Vamos lá, Provérbios, capítulo de número 8. Agora, Salmos, Provérbios. Salomão tá falando pra galera aí, foge dessa mulherada aí, foge desse monte de homem que não presta, porque isso aí não dá em nada. Cuidado aí, varão, cuidado, varão. Vamos lá, Provérbios, capítulo de número 8. Tô chegando aqui no meu provérbio. E ele diz assim, Provérbios 8, a partir do verso número 1. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ele se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vocês, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, agora, e falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, e não há nelas coisa alguma torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas também, para aqueles que acham o conhecimento. Aceitai o ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que as joias e de tudo o que se deseja. Gente, sabedoria é fantástica. Tem gente que tá rica e morre por causa de decisão errada, Mas aquele que às vezes não tem todos os recursos, de um milionário, ele toma decisões sábias, ele é feliz. Verso de número 12, ele diz: eu, a sabedoria, habito com prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço.
Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bem duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens aqueles que me amam e enchê-los de tesouro. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Verso 24. Nele diz: antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, ali eu estava com ele. Quando tropeçava no horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens em cima, quando estabelecia a fonte sobre o abismo. Quando fixava o mar sobre o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Quem que é esse daqui? Jesus, né? Ele estava com Deus, João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Depois a Bíblia vai dizer, nada do que foi feito seria feito sem ele, né? E ele diz assim agora, a partir do versículo de número 30. Então eu estava com ele, era seu arquiteto, dia após dia eu era suas delícias, folgando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeitei. Feliz é o homem que dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Uau, que coisa fantástica. Mais uma vez aqui, aprenda a fazer boas escolhas, aprenda a andar em sabedoria, aprenda a ter prudência, porque, querido, isso é algo que o dinheiro não pode pagar. Deixa aqui nos comentários, escreve assim: eu sou sábio. Para você, querido, declarar, usar dessa oportunidade, diga eu sou sábio ou eu sou prudente, né? Escreve aí e eu tenho certeza que isso vai acontecer e vai se manifestar na sua vida. Vamos fazer uma oração? Pai, eu quero render graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem ensinado. Pai, como eu sou feliz. Pai, por cada dia, por cada vídeo, por cada momento de leitura. Obrigado porque o Senhor tem nos levantado. Obrigado porque o Senhor tem, Pai, acrescentado coisas a cada dia. Eu declaro isso tomando proporções ainda maiores na vida de cada um dos meus irmãos. Cada um que tem se dedicado com intensidade, com intencionalidade, Pai, e tem se exposto à Tua palavra. Eu oro para que o Senhor prospere e multiplique mesmo. Que o melhor do Senhor aconteça sobre a vida de cada um deles. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por dias melhores, por casamentos transformados, Pai, por sabedoria e prudência, alcançando as nossas decisões, no nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez aí, deixa aqui embaixo, eu sou sábio, eu sou prudente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, porque nós estamos avançando. Querido, tenha um ótimo dia, tarde e noite, e até amanhã no nosso próximo vídeo, no nome de Jesus.